Seja muito bem-vindo você, eu sou Bruno Faleiros e você está no canal Price Action na Veia. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva. É muito simples, clica nesse botãozinho vermelho que está debaixo do vídeo e você ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo ao canal. Esse é mais um vídeo de análise de mercado, mais um vídeo para a gente analisar algumas ações, como elas se comportaram hoje. Hoje foi um dia bem interessante, né? Mais um dia de repique, como tem sido desde o começo desse mês, né? Dias de quedas muito fortes, muito acentuadas, seguidas de dias de recuperação. Hoje foi um desses dias, né, de recuperação. Então, o Bovespa chegou a subir aí mais de 12%, acabou fechando aí na casa dos 10%. E foi um ótimo pregão de recuperação aí para diversos papéis, né? Muito por conta do pacote que os Estados Unidos vai anunciar, provavelmente, né? Ainda está em aprovação no Senado, um pacote de auxílio financeiro aí na casa de 2 trilhões de dólares, é muito dinheiro, né? E o mercado está precificando a aprovação desse pacote, então espero que esse pacote seja aprovado, porque do contrário, realmente a gente vai passar bastante apertado aí no próximo pregão, né? Então hoje ainda sai essa votação e a chance maior é de que seja aprovado esse pacote de estímulo financeiro dos Estados Unidos, né? Bom, então hoje de destaque foi isso, né? Tivemos um pregão bem positivo hoje por conta desses anúncios e com relação à pandemia do novo coronavírus, continua se alastrando. A Itália já está dando sinais de melhora, de estabilização do número de novos casos, o que isso é muito bom, né? Porque a Itália está passando ainda por momentos muito delicados, né? Muitos casos de infecção, muitos casos de morte, realmente um caos, um colapso generalizado na Itália por conta da pandemia. E parece que a Espanha agora está entrando nesse estágio. Tá? De ontem para hoje morreram mais de 600 pessoas, não sei quantos mil casos a mais em 24 horas. Né? Tá entrando nessa fase aguda, que é bastante triste, né? Nos Estados Unidos continua aumentando também, numa velocidade bastante alta, porém a quantidade de mortes já bem mais controlada, enquanto aqui no Brasil a gente não está, a gente consegue ter uma curva de crescimento mais achatada. Então eu estou entendendo que está um pouco mais sob controle aqui no Brasil do que nos Estados Unidos nesse momento. Espero que continue assim. Bom, voltando aqui para o gráfico, o que a gente pode enxergar aqui no Ibovespa, né? Mais um dia, então, um dia de uma alta bastante expressiva, fechou com uma alta de 9,7%. O que a gente pode notar aqui são duas coisas importantes, né? Continua essa região aqui dos 60 mil pontos, continua com uma sustentação muito forte, né? Cumprindo aqui seu papel de suporte, isso é muito bom, segurando as baixas do mercado. E um outro detalhe bem interessante aqui que eu percebi foi o teste aqui na região da LTA de 2013, né? Então essa LTA traçada aqui desde 2013 foi testada hoje novamente. O que acontece é a tal da bipolaridade, né? O que significa bipolaridade? No momento em que a gente estava descendo aqui com essa queda, antes de chegar nesse suporte, ele teve um determinado dia em que isso foi rompido, né? Foi rompido até com uma determinada força. A partir do momento em que um suporte é rompido, esse suporte passa a ser tratado, passa a ser entendido como uma futura resistência. Então é muito normal que após o rompimento de um suporte,
é feito um novo fundo e depois o mercado volte a testar o antigo suporte, que agora é chamado de resistência. Já fez isso uma vez aqui no dia... Já fez isso uma vez no dia 20, testou a região de resistência antigo suporte na LTA, testou, voltou, não rompeu o fundo anterior e agora testou, subiu para testar novamente. Olha só, pegou bem na linha, né? Pegou na linha e voltou um pouco. Bom, isso mostra que o mercado dá sinais de cansaço de correção e que pode, de repente, fazer um movimento ou de alta ou lateralizado, né? Na minha opinião, está mais para um movimento mais lateral, porque eu acho que esse assunto aí da pandemia ainda vai render aí algum tempo de incertezas no mercado, né? Então, eu acho mais provável que ele zigue-zagueie lateralmente antes de retomar a atividade comercial e o mundo todo está parado, né? Está em quarentena. Então, quando a atividade comercial reaquecer, creio que a gente vai sair dessa lateralidade para voltar a subir. Então, acho que isso ainda leva aí talvez uns 2 meses ainda, na minha opinião. É apenas uma opinião, tá? Não sei se isso vai acontecer ou não. Vamos ficar de olho. O mais importante é que a gente consiga sustentar essa região aqui dos 61 mil pontos, 60 mil pontos, tá? Que ele consiga respeitar isso e não fazer um novo fundo. Isso eu acredito que seja o mais importante. Tivemos um bom volume, então creio aí que nos próximos dias a gente consiga ter um pouco mais de calma, uma volatilidade um pouco menor do que a gente tem visto experimentado aí nas últimas semanas. Espero que seja isso que ocorra aí nos próximos dias. Vamos falar de alguns papéis, vamos analisar algumas ações. Eu separei alguns destaques. Hoje o dia foi muito positivo, principalmente para os papéis do setor de construção civil e de varejo, né? São duas áreas que vinham sofrendo bastante e hoje teve um pregão de recuperação. Foi um pregão bem interessante para esses dois setores, né? Então eu separei aqui alguns papéis, peguei aqui Magazine Luiza. Olha só, Magazine Luiza, um movimento bastante interessante, né? Vem se afastando aqui do fundo, isso é muito bom, porque dá uma certa segurança de que o papel tem se sustentado. Pelo menos parou de cair, né? Pelo menos tem parado de cair e está seguindo o seu curso natural em busca da média móvel de 21 períodos, tá? Que é essa linha marrom central aqui. Então, um movimento de baixa, como passou a maioria dos ativos e Magazine Luiza, não foi diferente. O próximo movimento dele é o teste da linha da média móvel de 21 períodos. Ele está lá em busca dessa região. Está quase chegando ali, tem muitos papéis já trabalhando nessa região e é uma região de resistência muito forte. Tá? É muito comum papéis que trabalham em tendência de baixa testarem a linha de 21, voltarem antes de formar o pivô e romper com força para valer a média de 21 em busca da banda superior de Bollinger. Então, esse é um estágio bem importante, né? Um estágio que a gente começa a ter interesse em acompanhar o papel, esperando que ele faça um pivôzinho de alta, né? Esperando que ele venha agora fazer uma correção, seria um movimento ideal para a gente poder entrar na compra, né? Fazer essa correçãozinha e depois ganhar força, ganhar acúmulo de compradores aqui nessa região, para depois fazer o rompimento com bastante força da média de 21. Isso a gente é bom ficar de olho nesse papel. Dá para comprar agora? Agora não dá para comprar. Por que não dá para comprar agora? Olha só.
o stop está muito longe, né? Se você compra agora, você está com um stop aí de 30%, não tem como, né? Então, esse primeiro movimento, como já era esperado, foi muito rápido, né? Essa primeira perna de alta foi muito rápida, já era esperado que isso fosse acontecer diante da queda fortíssima que teve em um curto prazo, né? Então, não dá para comprar, pensar em compra agora. Então, vamos esperar essa correção para depois, quando começar o pivôzinho de alta, a gente poder entrar na compra aqui, né? Nessa região, no início da terceira perna, que é onde eu gosto de comprar, né? Por que eu gosto de comprar na terceira perna, no começo da terceira perna? Bom, se a gente for analisar qualquer movimento de alta, vamos supor, daqui para frente, onde você gostaria de ter entrado nesse papel? Então, eu gostaria de ter entrado nesse papel, se eu tivesse bola de cristal e conseguisse escolher, eu gostaria de ter entrado nesse papel nessa região, eu gostaria de ter entrado nesse papel nessa região, eu gostaria de ter entrado nesse papel nessa região, ou então nessa região, ou então nessa região. Então eu vejo que assim, o sonho de todo trader é conseguir acertar o início de uma nova onda de alta, né? Ou seja, e o que é o início de uma nova onda de alta? É o começo da terceira perna, né? O comecinho da terceira perna. E outra vantagem, stop fica curto, né? Stopzinho curto nessa região, stopzinho curto nessa região, nessa região. Então a gente vai esperar que esse papel faça o mesmo movimento. Correçãozinha, correçãozinha, compra no começo da terceira perna de alta e stopzinho curto nesse fundo. E aí fica bastante interessante, certo? Outro papel que está com essa mesma característica, que também hoje teve um pregão muito bom, é B2W, né? B2W está um pouco diferente da Magazine Luiza. Eu entendo que ele já está um estágio um pouco mais avançado, porque ele já armou o pivôzinho de alta. Então a gente tem aqui uma correção e já temos um começo aqui da terceira perna de alta. Qual que é o perigo aqui? Ainda, apesar dele ter feito esse pivô, ele ainda está trabalhando embaixo da média móvel de 21 dias, onde nós sabemos que é uma região de resistência muito forte. Olha só, essa região, né? Então, existe uma chance sim dele corrigir antes de subir com força. Existe uma estratégia que muita gente usa, que é rompimento da resistência. No caso aqui de B2W, seria o rompimento dessa região, justamente onde forma aqui o pivô, né? Tem muita gente que opera nesse ponto. Eu também faço operações com essa estratégia. Porém, nesse caso da B2W, eu vejo um risco maior por conta do stop, né? Se eu compro nessa região, o meu stop fica aí na casa de 18%, 19%. Para mim é um stop muito, muito, muito grande, né? Eu não sei se... Eu prefiro esperar ele, de repente, fazer essa terceira perna, fazer mais um novo fundo, começar um novo pivô e aí entrar de repente nesse ponto aqui, entrar nesse ponto com o stop mais curto nessa região. Eu ficaria mais confortável de entrar em uma operação com essa aparência, tá? No caso aqui da B2W. Então, se de repente amanhã, na quinta-feira, ele fizer uma pequena correção e depois fazer um novo pivôzinho, eu vou pensar aqui numa compra nessa região.
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, para esse papel, tá bem interessante. Eu separei um papel aqui da área de construção civil, né, Exetec, que é uma configuração bastante parecida com o Magazine Luiza, né? Então, nessa área de construção civil também tem algumas coisas interessantes aí que podem dar uma compra, né? Que pode dar uma entrada aí para a gente fazer um trade aí de médio prazo, né? Então aí a gente vê que a Exetec fez já a primeira perna, está trabalhando em uma região próxima à média de 21, é esperado que haja uma correção nessa região. Se isso acontecer, ele corrigir e a gente conseguir perceber aqui um possível pivô, a gente também é um papel que pode ser interessante de fazer algum trade, né? Então, é acompanhar aí mais uns 2 pregões para ver o rumo que esse papel vai seguir. Outro papel que eu separei foi o Carrefour. Carrefour, a gente já vem acompanhando ele há alguns dias, né? É um papel que sofreu pouco durante essa crise da pandemia do coronavírus, sofreu bem pouco e pode-se dizer que ele chegou hoje mesmo, inclusive, né? Hoje mesmo ele chegou a atingir um valor muito próximo do topo que ele tinha deixado aqui no dia 3 de janeiro, né? Então é um papel que praticamente não sofreu. Mas o que está interessante nesse papel? O que a gente já consegue perceber? É um papel que já conseguiu romper com muita força a linha média móvel de 21, já passou para a banda de cima, ou seja, já está operando em alta, já fez o seu teste na banda superior de Bollinger e agora segue o seu fluxo natural e esperado na correção no sentido aqui da média móvel de 21, antes de fazer a sua terceira perna de alta, né? Então, ou seja, papel muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Nós já tínhamos identificado, vou diminuir aqui para 60 minutos. Nós já tínhamos identificado essa movimentação, esperávamos essa correção na região da média móvel de 21 e agora ele fazendo o seu zigue-zague ascendente, é hora de entrarmos aqui na compra no Carrefour e seguir esse movimento de alta aí do papel, né? Já deu entrada em alguns pontos aqui e agora pode dar mais uma chance de entrada. Então, Carrefour muito bom, um papelzinho muito bom para ficar de olho. Cielo, eu separei esse papel porque é um destaque de baixa, né? Um destaque ruim, um destaque negativo. Por quê? Olha só, enquanto a maioria dos papéis estão tendo uma leve recuperação, alguns até uma alta recuperação, com um repique muito forte, a Cielo continua sua trajetória de correção, trajetória de baixa, inclusive aí atingindo um valor quase testando aqui, vou até traçar uma linha aqui, onde seria o próximo suporte para Cielo, na casa aí de 3,70. Nesse preço, pessoal, o papel começa a ficar, na verdade ele já é um papel muito interessante, né? Porque a Cielo, apesar de estar passando por um momento difícil por conta de concorrência, é uma empresa muito lucrativa, é uma empresa altamente lucrativa, né? Lucra bilhões por ano. Então, eu entendo que esse papel já esteja num patamar de preço muito interessante. Então, é bem possível que ele venha, em algum momento, fazer um reajuste rápido aqui, tá? Apesar dele estar corrigindo, é um papel que deve-se ficar bem de olho, porque ele está chegando em um patamar de preço já
muito abaixo do que eu entendo que ele poderia estar, né? Por ser a empresa que é. Então vamos ficar de olho, ver se ele vai testar esse suporte aqui na casa de 3,70 e pode ser que quando ele testar esse suporte ele venha a fazer um repique. Então, eu tenho certeza que tem muita gente de olho nisso, tá? Então, como provavelmente tem muita gente de olho nisso, quando isso acontecer, muita gente vai entrar comprando esse papel e os vendidos vão querer se desfazer, né? O que vai gerar aí uma onda altista muito forte para o papel. Então, é um outro papel, um destaque aí que a gente pode ver uma oportunidade nos próximos dias. E a boa e velha VEG, né? Papelzinho que tem mostrado uma resiliência muito grande durante essa crise. Ele sofreu, apanhou também como a maioria dos ativos, né? Chegou a cair aí 50%, mas já recuperou boa parte dessa derretida que ele deu nos últimos dias aí, e agora está com uma baixa aí na casa dos 27%. O que acontece? Por que esse papel também está muito interessante? Pelo seguinte: primeiro, foi testada a LTA do papel, passou um pouco? Passou, mas voltou com muita força. Então eu creio, na minha opinião, essa LTA continua valendo, tá? Não foi desvalidada. Ela não foi invalidada, ela continua valendo. E outra coisa importante aqui, interessante, que faz a gente ficar de olho nesse papel, é a subida muito rápida para a região da média móvel de 21 períodos, o teste sendo feito nessa região e a volta, né, o que é muito esperado. E com isso, começa, se ele voltar um pouquinho, que seria muito interessante, a gente, principalmente se ele vier testar essa LTA nessa região e depois formar um novo pivô, né? Se isso acontecer, pessoal, seria um movimento lindo, daqueles que você vê nitidamente no gráfico, que seria uma retomada de movimento de alta. Então, a gente espera que ele faça esse movimento para poder entrar nessa região, stopzinho curto, nesse fundo, e aí partir para o abraço, né? E aí vai ser um trade que tem tudo para dar muito certo, inclusive por um período até maior, porque esse papel tem mostrado muita força, né, nos últimos meses. Então, creio que seria uma ótima compra nesse papel, um ótimo movimento. Bom, se você está gostando desse conteúdo do nosso canal, não esquece de boletar aquele joinha para promover um pouco o nosso trabalho, os nossos vídeos começarem a aparecer nas pesquisas dentro do YouTube. Isso é muito importante, né? Canal novo passa por essa dificuldade, não consegue aparecer nas listas de pesquisa, mas assim que os joinhas vão aparecendo, que vocês vão se inscrevendo aí no nosso canal, a gente começa a ganhar força para melhorar cada vez mais o nosso canal. Amanhã é um dia importante, espero que não aconteça como nos últimos pregões, que após um dia de alta, o dia seguinte vem e devolve tudo. Espero que isso não aconteça amanhã e que a gente consiga efetivar alguns desses papéis aqui, consiga entrar, fazer algum negócio bem interessante em algum desses papéis aqui que eu mostrei para vocês, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha gostado e a gente se vê amanhã no próximo vídeo, tá ok? Até logo!